né? Então esse é o ponto. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é um bom começo, eu ouvi o documentário e tem uma parte lá que fala sobre o Mengele, o que ele fazia no campo de concentração, todas as maldades que ele fazia lá. Sim. Eu acho que é importante falar das crueldades antes da gente falar tudo que aconteceu no pós-guerra ali e tal, porque eu acho que é importante essas crueldades, essas maldades que ele fez ali como médico ou como sádico, não dá pra saber. Porque sabendo o nível de maldade que esse cara fez, quando eu assisti o seu documentário, embrulhou meu estômago. Eu falei, caraca, isso aqui não é possível. Dá lágrimas nos olhos, nem né? conseguiria Às vezes pensar em tanto, assim, sabe? sim. Não tem justificativa, é só maldade, né? então. Chega num ponto que é só maldade. E aí, é bom você contar, porque quando a gente contar daqui pra frente, a galera vai falar, não é possível que esses caras saíram impunes, tá Exatamente. ligado? Então, acho que é importante, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente podia pegar esses personagens. A gente tem, eu acho que pelo menos 3 personagens que eu tenho certeza que a gente tem que abordar, que é o Gunther, né? Tem o cara do Paraguai também, Bormann. que é o... o Bormann, não. É o Sim, Bormann. o Martin Bormann com certeza. E, o Bormann... e o nosso querido Adolfo, né? Que Sim, Adolfo e não o tem como não Mengele, citar. né? E o Mengele, claro. Sim. Então acho que a gente podia fazer um resumo dessas personalidades agradáveis e depois a gente vai pra história e começa ali talvez na Operação Valkyrie, alguma coisa ali. legal. Que tem até o filme, né? Da Operação Valkyrie, inclusive. Sim, bem Com Tom colocado. Cruise. Com Tom Cruise. Que é um ato de resistência alemão, né? Isso é importante ressaltar, né? Ah. Que era um cara que ele não tinha uma mão, tal, ele já tinha sofrido na guerra, né? Realmente um amante do seu país, né? Da Alemanha, né? Não a Hitler, não ao partido, né? Bem interessante. Mas tudo começa quando a gente vai contra uma história oficial. É bem legal a gente começar pelo Martin Bormann, porque o Martin Bormann é o primeiro secretário do Hitler, né? Por causa do documento assim que eu achei no Paraguai, né? A gente acaba questionando se ele morreu em Berlim, porque a história oficial diz o seguinte: Martin Bormann viu Hitler morrer, viu Hitler morto, né? E ele sai daí do bunker, né? E é abatido por tropas soviéticas ali em Berlim. Porém, nunca ninguém acha seu corpo. Até 1972, quando é encontrado o seu crânio. De 45 para 72, há tempo, né? Tem chão aí. Quando eu fui para o Paraguai, né? Depois da revista hebraica ter publicado um artigo de 4 folhas, né? Eles acharam interessante, tal, me deram umas dicas. Eu fui para o Paraguai e lá eu descobri um arquivo que falava que o Martin Bormann estava com câncer de estômago em Assunção, e o Mengele, que estava no Uruguai, foi para o Paraguai. O Mengele casa-se com a cunhada no Uruguai em 58, né? Eu tenho a certidão de casamento, né? E em 59 ele vai para o Paraguai para tratar o Martin Bormann, né? Nada melhor do que o Mengele, que é médico, para tratar o Martin Bormann, que era o primeiro secretário do Hitler. Ou seja, vamos contra uma história oficial. O Bormann falece, né? E eles enterram o Bormann numa cidade chamada Itá, perto de Assunção, fica pertinho de Assunção. E na lápide escreve-se José Mengele. Então o Mengele, ele, mais uma vez, né, consegue se esquivar do serviço secreto israelense, dos Instituto Simão Wiesenthal, dos caras que caçavam, né? E ele conseguiu vir para o Brasil. Ele veio para o Brasil. E quando eles foram ver que quem estava naquela lápide, não tinha corpo nenhum na lápide. Nem do próprio... Nem do próprio Bormann. Em 1972, quando estavam fazendo reformas em Berlim, alguém, eu costumo dizer que tropeça, né, no crânio do Bormann em Berlim, né, e acha o crânio do Bormann. Fala, olha, isso aqui pode ser, fizeram o exame e tal, era do Bormann. Só o crânio. Só que dentro do crânio tinha uma argila vermelha que só é encontrada no Paraguai. Na Europa não tem essa argila vermelha. Então é uma história muito louca. Então provavelmente o Bormann foi levado depois de morto para Berlim. E aí eu pergunto por quê? Porque se o Bormann ele não escapa depois da guerra, os nazistas ficaram à revelia, a própria sorte. Porque o Martin Bormann foi o organizador, né? Foi o gestor de uma organização que usou recursos ainda dos países ocupados, né? No dia 10 de agosto de 1944, na França ocupada. Ele, primeiro, para dar assim, era proibido você falar que a Alemanha estava perdendo a guerra. Então isso foi feito
de uma forma muito inteligente. Martin Bormann praticamente era ele que comandava a Alemanha, porque ele comandava quem tinha acesso a Hitler, e Hitler estava ficando desequilibrado, né? E o Bormann forma uma organização com oficiais, com órgãos, assim, tipo, para conseguir retirar recursos desses países ocupados e financiar o pós-guerra. Então, esses nazistas, nós sabemos que eles não ficaram por própria sorte, porque é muito caro quando você está fugindo. Custa muito caro, né? Então, nós sabemos que foi algo organizado ainda durante a guerra. Então, eles roubaram esses recursos, e esses recursos foram transferidos para países neutros, muitas vezes, e depois, através de multinacionais, eles conseguiram estabelecer um fluxo de capital e também trouxeram uma quantidade de riqueza física. Então, eles trouxeram de tudo, né? Até sabão feito de judeu, né? Como depois a gente pode comentar mais sobre isso, né? Mas eles trouxeram de tudo, até caprichos. Então, mostra uma organização forte e que deu assistência a esses caras. E depois eles usaram ali o fluxo de inteligência. Eu costumo dizer que eles tinham praticamente uma agência de inteligência, né? Existe um livro chamado Dossiê Odessa, tal, que é a organização de homens da SS pós-guerra, e realmente existiu organizações, né? E usaram ali países neutros, usaram a Itália depois da guerra, a Espanha, que ficou neutra sem invasão, Portugal, de Salazar, né? Tudo ditador ali, né? E vieram em peso, principalmente para a Argentina, né? Onde eles tiveram ali um acolhimento, né? E o Bormann também veio para a Argentina, tal. Depois que ele foi, o Bormann morava com o embaixador da Alemanha Ocidental, o senhor Werner Jung, né? Ele morava na casa do cônsul, né? O Mengele chegou a morar nessa casa também quando estava tratando do Bormann. Então, assim, o Bormann é o ponto central, né? Porque eu acredito piamente que a história oficial ela é feita por vencedores, né? E tem coisas que não é muito interessante, né? Na minha região, moro em Monte Alegre, ali, perto de Serra Negra, tal, o Circuito das Águas, tinha algumas fazendas que tinham escravos. Eu dou isso como exemplo, né? E tinham senzalas. Depois que a escravidão foi abolida, depois de um tempo, o que aconteceu com as senzalas? Elas foram destruídas. Por quê? Porque você quer esquecer. Você não quer preservar aqui, você quer enterrar, literalmente. Como elas ficavam na parte inferior, muitas foram enterradas. Literalmente enterradas. Então, hoje em dia, se tem um lugar que senzala, você vê pessoas filmando, tal. Olha que legal, isso aqui é... Por quê? Porque eles meio que esqueceram, né? Não é uma coisa banal. O preconceito vem daí, de anos e anos, enfim, né? É um assunto delicado, mas é um bom exemplo. Então, é o que tentam fazer, né? Não é bonito para um país ter recebido um monte de nazista, ter recebido grana deles, né? E não era só grana, era tecnologia, né? Você vê os americanos ali, você vê um cara chamado igual Hans Rudel, o cara mais condecorado de toda a Segunda Guerra Mundial. Hitler usava a figura dele, do Hans Rudel, né? Como soldado alemão perfeito, né? Herói, né? O herói. Ele era piloto de Stuka, né? Destruiu um cruzador, um Marat, o cara era um herói, né? Fez um estrago na frente russa, os russos pegaram ele escapou dos russos a pé, né? O Hans Rudel, era real, o Hans Rudel, sim, ele é um exemplo de... depois da guerra, o Hans Rudel era empresário. Tinha amizade com o Stroessner, né? Na Argentina, com o Speroni. Então, enfim, a Argentina foi o primeiro a ter um avião a jato por causa dele. Ele ajudou os americanos em projetos de aviões, né? Então ele era bem respeitado, né? Então, até falo que ele era empresário. Foi ele que ajudou o Mengele a se estabelecer no Paraguai. Foi ele que foi o elo de ligação entre o Mengele e o Wolfgang Gerhard, que foi o cara que estava aqui no Brasil, que ele conhecia, austríaco, da mesma cidade do Gunther, né? Então, assim, é amigado, eles se conheciam e tal, e as pessoas são céticas em falarem que o Bormann veio também, porque aí abre um procedente do Hitler ter vindo também. Pode ser, então, que exista uma possibilidade maior do Hitler ter vindo,
né? Porque se o Borma veio e eles tentaram esconder, na minha opinião, né? Levar o crânio do cara lá pra Berlim e desovar lá e falar que é dele, né? Oh, que beleza, chama o crânio do Borma, olha só, é do Borma, né? Isso pra mim foi né? Foi um jogo, né? E o Mengueve que se deu bem, né? Porque enquanto as pessoas estavam procurando ele no Paraguai, no Uruguai, ele já estava no Brasil, né? Achando que ele estava enterrado ali, não, ele já estava no Brasil. Então, assim, há historiadores argentinos, há historiadores paraguaios, né? Que dizem que há uma possibilidade do Mengueve, né, ter um paralelo com Hitler, aonde o Mengueve estava, né? Alguns historiadores, eu não cheguei a isso. Eu estudei a fundo Borma, né? Porque eu vi que o Borma, eu percebi que se eu seguisse o Borma, eu ia conseguir pegar a trilha dos caras, né? E aí tem a Cruz Vermelha, que ajudou eles bem depois da guerra. Porque não foi assim, ó, acabou a guerra, os nazistas saíram da Europa. Demorou um tempo, né? Eles esperaram a poeira baixar, né? Muitos nazistas ficaram em mosteiros, a Igreja Católica ajudou bastante, né? Aí eles criaram uma rota segura. Geralmente saía de portos da Itália e desembarcavam na Argentina, né? Alguns direto para o Brasil. No caso desses austríacos aí, vieram direto para o Brasil, né? Que era até mais fácil, né? A Argentina depois ficou muito visada, né? Eles sequestraram o Eichmann, Adolf Eichmann, né? Que era um cara que trabalhava numa concessionária também, né? Então, aí você vê a multinacional ali, né? Porém, ele vivia numa miséria, né? Ele não era um cara que estava ali protegido por homens armados, igual era a lenda que o Mengueve tinha, né? Ele foi sequestrado por agentes da Mossad na Argentina, levado para Israel, julgado e enforcado, né? E nessa história levanta-se algo muito interessante que eu usei bastante no meu documentário, que é uma escritora chamada Hannah Arendt, judia, né? Que ela discute a banalidade do mal. Ela fala que o Eichmann alegava que ele era um burocrata, que ele ficava atrás de uma mesa assinando papéis. Mas esses papéis eram de dejudificação. O que eles faziam? Eles invadiam um lugar, colocavam os judeus em guetos. Dos guetos, eles tiravam tudo deles, né? Então, era uma forma de, né? Então, não é que porque você está assinando um papel, não quer dizer que você esteja fazendo uma coisa boa. Você está assassinando a mesma coisa. Então, ela ela levanta essa lebre, né? Ela acaba observando que existe o mal banal. É a banalidade do mal, chama-se. Inclusive, se omitir perante essas coisas significa muita coisa se omitir perante essas coisas.